cirurgia. Só melhorar sua córnea depois. Irrigar a córnea. Bom, pessoal, 8h30, bom dia oficial aí para todos que nos assistem também, que não estavam presentes na primeira parte. Agora a gente vai dar início à nossa reunião, nosso programa. Hoje o tema é LEWS Premium. Em casos especiais, na realidade, estaremos falando principalmente de LEWS Premium em glaucoma hoje, e tenho o prazer de contar com o nosso querido colega Bruno Fontes, que vai apresentar a aula, e também obrigado ao Dr. Richard Hida, que vai nos apresentar um caso clínico e trazer alguns pontos para a discussão. Vamos começar com o nosso artigo hoje, então vou chamar o Gabriel para apresentar uma comparação aí de monofocal EDOF, não é isso, Gabriel? Isso mesmo. Vou compartilhar minha tela aqui, vamos ver se... Já estão vendo a minha tela? Perfeitamente. Ótimo. Então, bom dia a todos, né? Para quem não me conhece, sou o Gabriel, fellow do setor de ótica cirúrgica. Como o Taguchi disse, então, o artigo escolhido para introduzir a reunião de hoje é esse aqui, que compara uma lente de foco estendido com uma lente monofocal, tá? Com o objetivo, tanto para avaliar os resultados objetivos quanto subjetivos da visão. Esse artigo foi escrito por esse grupo italiano de Verona, na Itália, e publicado esse ano no Journal of Refractive Surgery. Os autores, claro, não têm nenhum conflito de interesse no assunto apresentado. Então, o objetivo, como eu disse anteriormente, é comparar uma lente EDOF com uma multifocal nos aspectos de acuidade visual, refração, sensibilidade ao contraste, qualidade óptica, opacidade cápsula posterior e satisfação do paciente. Então, esse é um estudo prospectivo, randomizado. Os pacientes eram cegados, então eles não sabiam qual a lente que foi introduzida no seu olho, tá? E foram incluídos 50 pacientes, totalizando, então, 100 olhos. Esses pacientes foram divididos em dois grupos. O grupo da EDOF, tá? que recebeu 25 pacientes, ou 50 olhos, e a lente implantada era essa Mini-Well Ready IOL. E no outro grupo, da lente monofocal, também teve 25 pacientes que recebeu a Mini For Ready. Essas duas lentes são de uma empresa italiana, tá? A SIFI. Como é uma lente pouco conhecida no país, tá? Só explicando um pouquinho dessa EDOF, tá? Ela é uma lente que tem 3 zonas ópticas ali, mais especificamente. Uma zona central, com uma aberração esférica positiva, que acabaria melhorando um pouquinho a visão intermediária. Uma zona intermediária com uma aberração esférica negativa, que acabaria aumentando a visão para perto. E a zona periférica, que seria mais monoclar para uma visão para longe. Então, retornando ali o esquema do estudo, tá? Esses dois grupos tiveram um follow-up de 3 meses, em que foi avaliado a acuidade visual com e sem correção para 4 metros, para a visão intermediária 80 centímetros ou 67 centímetros, e a visão para perto a 40 centímetros. Também foi avaliado a curva de foco, sensibilidade ao contraste, a qualidade óptica, a alometria, a performance de leitura e qualidade visual subjetiva através desse questionário, o NEI-RQL 42 Scores. Os critérios de inclusão, então, eram pacientes com catarata com acuidade visual de 20/30 ou pior, um comprimento axial de 22 a 23 milímetros e um astigmatismo menor que uma dioptria. Os critérios de exclusão, então, eram qualquer alteração corneana, retiniana, alguma cirurgia ocular prévia, como cirurgias refrativas e tal, pacientes com ambliopia, uma câmera anterior menor que 2,5 milímetros, tinha um histórico de uveíte, glaucoma ou pressão aumentada, ou pacientes com gravidez ou amamentando. Para a escolha da biometria, então, foi utilizado o Lenstar 900 e a fórmula escolhida foi a SRKT. Então, no baseline dos dois grupos, a gente pode ver que não teve nenhuma diferença tanto para a idade quanto para a dioptria da lente que foi implantada. Avaliando o resultado de opacidade de cápsula posterior, lembrando que foi um follow-up um pouco mais curto, né, de 3 meses, também não houve diferença significativa.
ali na ausência de opacidade, teve um pouco menos no grupo de monofocal, mas daí o que eles consideraram de uma opacidade cápsula posterior moderada, daí esses já equivaleram ali, o grupo da EDOF teve um pouquinho menos, tá? E na opacidade avançada foi igual entre os dois grupos. Então, já mais para o aspecto ali da refração, né? Se a gente avaliar o equivalente esférico dos dois grupos, foi bem parecido, no grupo da EDOF, ali a taxa foi de menos 0,28, na monofocal menos 0,27, e como era um N pequeno, então avaliando a mediana, a gente pode ver que nos dois grupos, a mediana dos dois grupos foi plana. Tá? Se a gente for ver os grupos ali, avaliar o equivalente esférico menor que 0,5 dioptrias, no grupo da monofocal foi um pouco maior esse número, com 74% dos pacientes, pegando então aqui quem teve de menos 0,50 até mais 0,50 dioptrias no equivalente esférico final. Mas se a gente avaliar o equivalente esférico menor que uma dioptria, já foi parecido, com 90% dos pacientes incluídos nesse grupo ali do grupo da EDOF e 84% dos pacientes no grupo da monofocal. Avaliando o cilindro residual, então, nos dois grupos também não houve diferença significativa, tá? A gente pode ver que 2/3 dos pacientes nos dois grupos tiveram um cilindro residual menor que 0,25 dioptrias. Acuidade visual sem correção, tá? A gente pode ver que a acuidade visual para longe, que seria essas barras em azuis, foram semelhantes nos dois grupos, que não teve diferença significativa. Se a gente pegar o grupo da EDOF, 94% dos pacientes tiveram uma visão de 20/30 ou melhor, e no grupo da monofocal, 84% dos pacientes tiveram essa visão para longe de 20/30 ou melhor. E como é esperado já, né, se a gente avaliar a visão para perto, a EDOF foi superior, que daí no grupo da EDOF, 84% dos pacientes para perto tiveram uma visão de 20/30 ou melhor, enquanto no grupo da monofocal, apenas 6% dos pacientes atingiram essa acuidade visual. Esse resultado é semelhante também na visão intermediária, tá? No grupo da EDOF se mostrou superior ao grupo da monofocal. Isso aqui é a tabela apenas para mostrar esses resultados que eu citei através dos gráficos. Avaliando, então, a curva de defocus, a gente também pode perceber que se pegar as dioptrias positivas ou a plana, aqui não houve diferença entre os grupos. Mas se a gente for avaliar as dioptrias negativas dessa curva de defocus, o grupo da EDOF se mostrou superior em todas as dioptrias negativas. Avaliando a sensibilidade ao contraste, tanto de forma monocular como de forma binocular, a gente pode ver que não houve diferença significativa entre os grupos, tanto nas condições fotópicas, mesópicas ou escotópicas. Outro resultado que não teve diferença entre os grupos foi avaliando a qualidade óptica, tanto avaliando o MTF, tá, que a gente pode ver que não teve diferença entre os grupos, quanto o Stare Ratio. Aqui até a EDOF foi até um pouco surpreso, foi melhor que o grupo da monofocal, tá? Mas, como eu disse, estatisticamente não teve diferença entre os grupos. Esse é um outro teste que eu até não conhecia, que eles chamam de halometria. Eles colocam um iPad, uma projeção e uma luz na frente desse iPad para gerar um halo. E, através de um controle remoto, eles pegam uma letra que inicialmente está no centro, atrás dessa luz, e vão movendo para os lados, e o paciente vai referindo a partir de qual distância da luz ele consegue enxergar melhor. E que eles consideram um teste mais objetivo para avaliar os halos das duas lentes. E nesse teste, a gente pode ver que o grupo da monofocal teve uma menor distância em todos os sentidos que o grupo da EDOF, o que eles consideram, então, que objetivamente o grupo da monofocal teve menos halos que o grupo da EDOF. Em relação à performance de leitura, tá? O grupo da EDOF foi superior, tanto em relação à velocidade de leitura, quanto à acuidade de leitura, quanto à habilidade ali para leitura. Então, nesses três índices, o grupo da EDOF se mostrou superior.
E avaliando um questionário subjetivo, tá? O grupo da EDOF foi melhor em alguns parâmetros, como acuidade visual de longe e perto. Aqui é até uma outra surpresa, que esse grupo referiu melhor, o grupo da EDOF referiu melhor em relação ao glare. Então, eles se queixaram menos de glare que o grupo das monofocais. E além disso, referiu melhor, então, na independência de correção e para se livrar das limitações de atividades cotidianas. Então, como conclusão nesse estudo, um grupo pequeno, né, a EDOF se mostrou melhor para a visão intermediária e para a visão para perto, se mostrou igual ao grupo da monofocal em relação à visão de longe, a sensibilidade de contraste e a qualidade óptica, e se mostrou pior em relação aos alos naquele resultado objetivo, que eles chamam. Então, eu queria já trazer alguns aspectos para a discussão aqui, né? Como eu disse, é um número pequeno de pacientes, são 50 pacientes, 25 em cada grupo. É uma LIO que é pouco conhecida no país, né? Não sei se alguns de vocês têm acesso a ela. E nesse estudo, a EDOF se mostrou semelhante às monofocais em relação a aberrações ópticas e contraste. Então, até eu já queria introduzir o tema, assim, se essa lente, porque a gente sabe que as lentes trifocais têm uma baixa sensibilidade ao contraste, que acaba prejudicando em pacientes com algumas alterações oculares, como, por exemplo, glaucoma, doenças retinianas. Então, se vocês consideram que a EDOF pode ser uma alternativa para esse glaucomatosa, ou ela também é uma contraindicação? Queria ver a opinião de vocês, já introduzir também a aula. Queria agradecer a atenção de todos e ouvir um pouco, então, nossos convidados. Muito obrigado, Gabriel. Muito boa apresentação. Eu gostaria de chamar aqui de abrir, né, para comentários. Eu tinha visto que durante a sua apresentação algumas pessoas levantaram a mão. Por favor, fiquem à vontade se quiserem comentar. E gostaria de ouvir, se possível, Bruno, se você conhecia esse artigo e se você gostaria de comentar um pouquinho a respeito. Oi, gente, bom dia. Conheço sim, inclusive está na minha aula aqui uma coisa sobre ele, não vou deixar no suspense um pouquinho para vocês. Legal. Eu não lembro agora quem que estava aqui com a mão levantada, mas, enfim, caso não tenhamos, então eu vou passar para o Bruno, para a gente seguir nessa linha de raciocínio. Eu gostaria, então, de introduzir aqui oficialmente agora o Dr. Bruno Fontes. Primeiramente, agradecer novamente a sua participação, Bruno, muito obrigado. Então, Bruno fez ali a sua graduação no Rio de Janeiro, depois fez a residência conosco aqui na Escola Paulista de Medicina, fez seu fellow em Core, doenças externas em Feinberg, Chicago, doutorado pela escola e nosso queridíssimo presidente da Brascars, né, atualmente. Parabéns aí pela carreira, pela gestão e pela atual gestão aí à frente da Brascars também. Então, Bruno, novamente, muito obrigado e, por favor, fique à vontade aí. Muito obrigado. Conseguem me ouvir e ver minha tela? Perfeitamente, Bruno. Bom, gente, obrigado. Fico muito feliz com o convite de estar aqui com vocês todos hoje. Eu me sinto aqui novamente em 2002, aqui no meu R1, entrando na sessão de catarata às 6 horas da manhã, que era na época. A gente entrava no Renato de Toledo, aquele auditório de cadeiras de Grenar, onde a gente até assistiu vários jogos da Copa do Mundo aqui nesse ano. Essa aqui é a minha turma de residência, 2002. A gente tem uma turma bem internacional. A Graciela está na Alemanha, a Renata está no Moorfields, em Londres, o Eduardo já está em Vancouver, no Canadá, a Carol Maia está em Charleston, e a gente tem o Felipe, que está aí na Catarata com vocês, o André Príncipe, o Lobinho, a Aline. Bom, esses aqui eram os amigos que não estavam na época, algumas fotos da época que não estavam ali. É o Luciano, que está aqui, que foi mais longe que a Alemanha, está no Maranhão. E aqui algumas umas fotos da época, só para relembrar aqui, muita gente boa aqui, ainda com cabelos escuros aqui, com cabelo e com cabelo branco. Eu tenho interesse financeiro, nada relacionado ao assunto dessa aula, só lembrar para vocês aqui do congresso do ano que vem, e vamos
rapidinho começar com a aula. Eu dividi a aula em duas etapas. A primeira para falar das lentes premium por si só, e depois, especificamente, dos pacientes com glaucoma. A gente tem, como todo mundo sabe, um envelhecimento rápido da população brasileira, esperado que pacientes acima de 65 anos, pessoas acima de 65 anos, tenham um aumento de quase 80% nos próximos anos, então todas as doenças oculares relacionadas ao envelhecimento vão aumentar e vão coexistir. Então, paciente com catarata glaucoma, catarata de degeneração macular, catarata de distrofia de Fuchs, enfim, todas as doenças oculares relacionadas à idade vão aumentar com o passar do tempo, tá? A gente tem o olho como um sistema óptico de duas lentes em paralela, a superfície anterior da córnea como meio refrativo mais importante, a córnea como responsável por mais ou menos 2/3 do poder óptico do olho, e o cristalino lá dentro. Também importantíssimo nisso. Então, o que vai mudar o grau do olho, além do tamanho do olho, é o poder da córnea, o poder do cristalino, e também a distância entre a córnea e o cristalino, tá? Então, primeira parte da aula, falar sobre lentes premium. Vou tentar passar um pouco mais rápido para manter o tempo aqui de 30 minutos que eu combinei com o Taguchi, tá? Então, a gente vai focar em lentes premium, porque a gente quer proporcionar uma melhor qualidade de visão, uma melhor sensibilidade ao contraste, uma menor dependência de lentes corretoras aos pacientes, quando possível. A primeira lente que eu vou falar são as lentes asféricas monofocais. Bom, a gente começa a levar para as lentes intraoculares o conceito que veio da cirurgia refrativa, das lentes da wavefront, de aberrações, e aí a primeira lente que foi colocada no mundo foi aquela lente asférica, que foi realmente uma revolução na época, até a Carol Maia fez a tese de doutorado nisso. Então, voltando aqui só na parte mais básica, a aberração vem saindo da linha, o desviando. Então, é o que é a diferença entre a imagem ideal, com que realmente é formada, e o que se perdeu nesse desvio é o aberrado. E aqui uma homenagem ao meu querido professor, mentor Wallace Chamon, que eu fiquei muito tocado com uma aula que eu assisti dele na Federal da Bahia, sobre a luz. Essa aula dele, do Wallace, é lindíssima, tá? A primeira teoria de propagação da luz foi de Isaac Newton, que é a teoria da propagação corpuscular da luz, que a luz andaria em linha reta. Isso não explicava todos os fenômenos, então alguns pesquisadores posteriores postularam que a luz se propagava em ondas e não em linha reta. Isso foi um grande auê na comunidade acadêmica, porque ninguém desafiava Newton, falava que era verdade, e também não explicava tudo. Até que Einstein fez a teoria da partícula que a luz se propaga tanto em linha reta, tanto em ondas, dependendo do meio onde ela está. Se ela está numa superfície, ela vai em linha reta; se ela está no espaço, ela vai em ondas. E aqui é só uma coisa, só uma curiosidade, que o pessoal da universidade adora isso. O Wallace e o Mauro, acho que, e todos aqui que forem para Londres, puderem passar na Royal Society de Londres. Aqui é uma sociedade de ciências, fundada lá atrás. Aqui tem a assinatura do Newton, na época. Ele foi um dos presidentes aqui, primeira publicação do sistema circulatório humano. E esse aqui, eu botei essa foto do Halley, é uma curiosidade interessante. O Halley, naquela época já existia um grande roubo das ideias científicas. As pessoas tinham medo de publicar, porque quando mandava para publicar, alguém estava no processo de revisão, roubava a ideia e publicava antes. Então, teve uma época meio obscura na ciência, até na Inglaterra, e o Halley foi o protetor do Newton. O Newton só publicou as teorias da física dele porque o Halley bancou e não deixou ninguém roubar as ideias dele, tá? Então, isso aqui é uma curiosidade interessante. Fazer a visita guiada lá vale a pena. Tem aqui o Charles Darwin, o Einstein, o inventor da lente acromática, e a gente aqui, a EPM lá, aqui o Jonathan, o Felipe, e que nós e eu. Então, vale uma visita guiada a quem for para Londres, no Royal Society. Bom, voltando aqui para as aberrações, a gente teve essa decomposição, mais na teoria, por um físico holandês, o Zernike, e essa questão da aberração, da qualidade da visão, chegou muito para a ótica prática e chegou para a oftalmologia muito por conta da evolução dos sistemas e da ciência aeroespacial, da NASA, desenvolvimento de lentes melhores para microscópios e tudo. E todos conhecem aqui esse aqui do Zernike, e a gente sabe que as aberrações que ficam mais na parte central e superior causam mais impacto na qualidade visual, tá? Então, no olho, a gente tem um sistema óptico que vários componentes causam interferência na qualidade visual e não podem ser corrigidos com as lentes ferrocilíndricas tradicionais. Antigamente, isso era conhecido como astigmatismo irregular, e hoje a gente conhece como aberrações de alta ordem. Não vou entrar em detalhes aqui, mas para a nossa aula, o que mais importante seria a aberração esférica
e o que a aberração esférica ela deteriora a qualidade da visão. Tá? Isso aqui é um livro que eu escrevi um capítulo com o Paulo Schorno, de catarata, tem do CBO e também da Brascas, para quem tiver interesse, mas para dizer que a aberração esférica tem uma influência grande na qualidade da visão. Tá? Isso tem um aumento com o passar do tempo, porque a aberração esférica positiva da córnea, quando a gente é jovem, ela é compensada pela aberração esférica negativa do cristalino. Quando a gente vai ficando mais velho, o cristalino ele vai aumentando a aberração esférica, porque ele vai aumentando a espessura na área central, e a gente tem um olho com uma aberração esférica aumentada. Tá? Então, as lentes asféricas, elas vêm para a gente melhorar a qualidade da visão dos nossos pacientes. Tá? E a qualidade da visão é um conceito bem complexo, tá? E aí a gente vai entrar aqui em estudos grandes, mas a grande coisa mais importante para a nossa aula aqui, lentes asféricas e glaucoma, é porque as lentes asféricas elas vão focar toda a energia luminosa, as ondas eletromagnéticas, a energia eletromagnética da luz, vai focar isso nos nossos fotorreceptores, e que a gente vai ter no glaucoma menos fotorreceptores. Então, a gente vai concentrar energia, perder menos energia no glaucoma, isso é importante. Tá? Lentes asféricas com pupila, elas sofrem uma influência. Paciente com pupila pequena não tem tanto benefício com a lente asférica, né? Paciente que tem a pupila um pouquinho maior vai ter uma qualidade de visão melhor. As lentes asféricas elas são muito sensíveis também à ametropia residual, à descentração, tá? E dá para a gente uma melhor qualidade de visão de longe, mas uma pior profundidade de campo. Tá? Então, a gente tem aqui como as lentes asféricas. Eu passei bem rápido isso aqui, porque não é o objetivo principal da aula, vocês devem estar cansados de ouvir. Tá? Então, os pacientes que vão ter os maiores benefícios com a lente asférica implantada, os pacientes que estiverem próximos à emetropia, aqueles com pupilas maiores, as lentes centradas, paciente pós-cirurgia ceratorrefrativa para correção miópica, que você tem um aumento grande da aberração esférica positiva e você vai diminuir isso com a aberração esférica negativa da lente, e pacientes com glaucoma, que aí sim é o tema da nossa aula, tá? Porque o glaucoma, antes de ser uma doença que leva à perda visual e à perda de campo visual, é uma doença que leva primeiramente à perda de contraste, tá? Antes do paciente perder visão, ele vai perder contraste. Então, muita gente quer assim, esse paciente aqui tem um glaucoma pré-perimétrico, mas vem aquela redução difusa da sensibilidade, porque ele já tem uma perda grande da sensibilidade, já perdeu muitos fotorreceptores, ele tem menos células ali para receber essa energia da luz e transformar em impulso elétrico e levar para o cérebro para formar a visão. Então, se a gente pegar as doenças oculares que abaixam, diminuem o contraste, você vê que um olho normal, um olho com glaucoma, é similar a um olho com degeneração macular nessa perda de contraste, é até pior do que olhos com catarata, tá? Então, lentes asféricas são benéficas de pacientes com glaucoma, tá? E realmente, vários trabalhos mostram que existe uma melhor sensibilidade ao contraste na visão com a lente asférica do que com a lente esférica. Tá? Isso aqui é um exemplo, uma catarata pré-operatória, que o PSF dessa paciente, talhado aqui, esse é o método do APD que mostra para a gente a sensibilidade ao contraste aqui é deprimida, a quantidade grande de aberração esférica, e no pós-operatório com uma lente asférica, paciente emétrope, olha como melhora aqui a sensibilidade ao contraste, como diminui a aberração esférica, como melhora aqui a qualidade de visão no PSF dela. Tá? Então, a gente vê bem aqui no pré e pós. Outra vantagem da lente asférica é que a lente acabou ficando mais fina, tá? E a lente mais fina proporciona para a gente fazer uma cirurgia com uma incisão menor, uma menor indução de astigmatismo, e aqui também menor indução de aberração de alta ordem, aqui que o Brenner sempre fala que a nossa incisão ela causa coma, dependendo da incisão, apesar de aplanar ali, diminuir o astigmatismo, mas ela diminui de maneira assimétrica, ela plana mais em cima e aplana menos embaixo, então acaba induzindo um pouco mais de coma. A lente asférica com uma incisão menor, a gente vai reduzir menos, e aí talvez uma cirurgia menos invasiva com maior segurança, tá? Então a gente, quando faz a cirurgia de catarata, a gente implanta uma lente, a gente tem todo o esmero e cuidado no cálculo da dioptria, porque a gente quer melhorar a qualidade de vida, e aqui tem uma interface grande na qualidade de vida da catarata com a refrativa, tá? Falar um pouquinho sobre as lentes monofocais históricas, tá? A astigmatismo ele degrada a qualidade da visão, mas a partir de qual magnitude que a gente deve se preocupar? Quando é que a gente tem que fazer cirurgia do cristalino, tá? Astigmatismo baixo, até uma dioptria, de uma dioptria ou mais, já causa uma grande
perda da qualidade da visão. E um estudo de ótica do Pablo Hortal, esse artigo eu acho muito interessante, 2014. Ele fez um estudo, cada olho fazia refração de um olho separadamente, e a gente consegue refinar o olho aqui na melhor esférico, no melhor cilindro que o paciente tem. Quando você deixa a visão bilateral, com os dois olhos abertos, no Greens, você pode mudar esse astigmatismo, ou a magnitude do astigmatismo, em até meia dioptria, que você não causa uma degradação da visão com a visão binocular. Então, a gente hoje sabe que as lentes multifocais, as lentes primas, lentes mais refinadas, elas aceitam, entre aspas, até meia dioptria de astigmatismo. Isso já tinha sido definido lá atrás para esse trabalho. Então, meia dioptria de astigmatismo talvez não degrade tanto a qualidade de visão, tá? Mais ou menos 30% das pessoas no mundo vão ter um astigmatismo acima de 1,5 dioptria. Isso em vários trabalhos de prevalência. E a gente tem como estratégia incisão no meridiano mais curvo para correção do astigmatismo, as incisões relaxantes limbares ou com fento, e as lentes tóricas. A gente, com as lentes tóricas, pode corrigir astigmatismos maiores e de maneira mais estável, tá? E a gente pode associar com laser ou até relaxante limbar também. As lentes tóricas são mais previsíveis, têm um resultado mais imediato, com efeito mais duradouro, maior conforto pós-operatório. Então, mais hoje em dia a escolha para a correção do astigmatismo na cirurgia de catarata conjunta, tá? Então, trabalhos que comparam as lentes tóricas, inclusive com incisões relaxantes limbares ou de astigmatismo, mostram que a implante das lentes tóricas tem resultado superior. Aqui é um trabalho do Jonathan, nosso amigo Jonathan, desse ano, que comparou realmente as lentes tóricas com o relaxante limbares, e a lente tórica tem um resultado mais estável, tá? Bom, então já falamos das esféricas tóricas e as esféricas multifocais, tá? As lentes multifocais, trifocais, elas funcionam, tá? Elas dão para o paciente uma visão boa de longe, intermediário para perto, tá? Esse aqui é um sorvete da Ascas. A grande maioria dos cirurgiões do mundo tem uma certa resistência, primeiro pela questão do custo, mas também pela qualidade da visão. Isso de maneira geral, tá? Não para o glaucoma. E aqui, especificamente para o glaucoma, e agora eu vou passar para falar só do glaucoma e das lentes multifocais, tá? Como eu falei, isso também é da aula do Wallace, né? A gente tem aqui na nossa mácula, na nossa fóvea, a maior densidade de fotorreceptores. O limite da nossa visão é a distância entre os fotorreceptores. Quando um fotorreceptor está ativado para receber, que ele foi ativado para receber aquele estímulo luminoso, ele inibe os que estão em volta, para você poupar aquele que vai ser logo ativado para criar o filme da visão. A nossa visão, a nossa vida é um filme em alta velocidade. Então, a gente vai usando vários fotorreceptores, e os movimentos sacádicos ajudam também na gente ter uma qualidade de visão e o filme da visão, tá? Então, a nossa visão e a nossa qualidade de visão depende desses fotorreceptores, do número que a gente tem. A gente tem um número redundante, paciente saudável, paciente com glaucoma, tem uma diminuição dos fotorreceptores, e antes dele ter efeito, uma perda de campo visual, ele tem uma menor sensibilidade ao contraste, tá? Porque ele tem menos células, menos fotorreceptores, ele perdeu por causa do glaucoma, tá? E as lentes multifocais, além de causar uma perda da sensibilidade ao contraste, elas vão alterar também os exames complementares e também mudam completamente o manejo desse paciente com glaucoma, tá? Esse aqui é um trabalho muito interessante do Ricardo e Vanessa Pretaguetti, de Juiz de Fora, de lentes multifocais em pacientes com glaucoma. E eles mostram que o paciente com glaucoma, como seria a visão dele 20/20, dependendo da gravidade da lesão do glaucoma. Então, o paciente com glaucoma que vê 20/20, ele não vê um 20/20 de qualidade como quem não tem glaucoma, tá? Então, ele pode estar 20/20, mas ele está com uma qualidade de visão ruim, ele tem um contraste muito menor, ele tem menos célula ali para levar aquela visão. E alguns trabalhos principalmente do Ike e até de fora, falam que lentes multifocais poderiam ser usados em pacientes com glaucoma ou com hipertensão ocular, um paciente com uma lesão pequena ou inicial do campo visual. Só que qual é o grande problema? E aqui é um grande problema realmente, que você fala, essa aula eu dei para o professor brasileiro de glaucoma, eu tenho em casa 2 professores. Meu pai, que é especialista em catarata refrativa, minha mãe, que é especialista em glaucoma, ela foi, se não a primeira, uma das primeiras fellows do Remo Suzano, lá nos anos 80.
e ela sempre também demonizou as lentes multifocais. E uma das questões que o pessoal de glaucoma fala muito, que a gente aqui na Catarata fala pouco, é que nem todos os pacientes com glaucoma vão começar a doença com efeito periférico de campo visual. Muitos pacientes com glaucoma começam já com dano central, e a gente não consegue detectar esses pacientes antes da cirurgia. Então, eu estou com um paciente que tem glaucoma pré-perimétrico, está ótimo para botar uma lente multifocal. E se você coloca a lente multifocal, e se esse paciente for daqueles que vai perder a visão central primeiro? A gente não sabe, não tem como ainda saber quais são os pacientes, tá? Apesar de um número menor, mas muita gente começa com dano central, pericentral, e tiver com a lente multifocal é um grande problema, tá? Então, alguns outros autores falam a mesma coisa, que pode ser colocado em pacientes com um dano inicial, mas mesmo com dano inicial, quer dizer, ele já tem escotoma, imagina o contraste dele, é um contraste muito pior, tá? Fora a qualidade da visão, depois que você coloca essa lente multifocal no paciente, vai mudar completamente o acompanhamento dele pós-operatório pelo especialista em glaucoma. Então, a gente vê aqui o efeito das lentes multifocais no campo visual, é uma coisa impressionante, como diminui aqui, como altera realmente o campo visual. Então, todo aquele baseline, aquele histórico de campo que ele teve, não vai servir. Também as retinografias, elas são muito afetadas, tá? Então, também perde esse parâmetro, esse baseline, que vai ser importante, tá? E aqui é o artigo que foi apresentado agora. Talvez as lentes de foco estendido não tenham essa influência negativa no contraste desses pacientes. Talvez sejam as melhores, entre aspas, e as mais indicadas quando possível para indicar em pacientes com glaucoma, mas ainda a gente precisa de muito estudo para comprovar isso ou não, tá? Fora que paciente com glaucoma, a gente vê muito frequentemente as córneas horrorosas, assim, porque o uso de medicamento, essa toxicidade central, a gente vai fazer as medidas para cálculo da lente intraocular, vem essa córnea toda irregular. Se você faz o cálculo biométrico com essa córnea, você vai ter erro biométrico, tá? A principal causa de ter que trocar a lente, desplante lente intraocular, é a medida errada do poder da córnea. O paciente com glaucoma tem a superfície ocular muito alterada, então também é outro desafio aqui para a gente calcular paciente com glaucoma lente multifocal ou lente tórica. As fórmulas de biométricas hoje, a gente tem uma congruência grande em olhos normais, as fórmulas melhores, a gente fala que são aqui, a gente tem um erro menor, mas aqui olhos muito pequenos e olhos muito grandes, muito pequenos e muito grandes, a gente tem uma possibilidade de erro refracional grande. E a gente tem aqui, em olhos muito pequenos, um percentual grande de pacientes com glaucoma, e olhos grandes também, os míopes também. Na Jackson Memorial Lecture de 2005, na Academia Americana de Chicago, foi uma aula brilhante, porque dá muito de glaucoma pós-vitrectomia e extrapola também para o glaucoma do alto míope. Talvez que quando você faz a vitrectomia, ou o vítreo do alto míope tem uma tensão muito grande de oxigênio, porque ele é muito liquefeito, e isso gera muito radical livre de oxigênio, vai oxidar o cristalino precocemente, vai levar a catarata do alto míope precocemente, e também mostrava imagem de microscopia eletrônica do trabeculado, mostrando uma destruição do trabeculado pelos radicais livres de oxigênio. Então, o alto míope também tem uma chance maior de glaucoma, assim como pós-vitrectomia, talvez por causa disso. Então, a gente tem um paciente com glaucoma uma chance maior de erro biométrico, tanto porque olhos extremos, tanto porque a gente vai ter problemas na medida do poder da córnea. E outra coisa que a gente tem que levar em consideração é que, para o paciente com a lente multifocal, ele tem uma visão excelente com que ele planejou, não usar mais óculos, ele tem que ficar próximo da emetropia. E a emetropia, a nossa vida não é uma foto, a nossa vida é um filme. Então, se a gente tem um paciente emétrope hoje, eu não posso garantir que ele vai ter emétrope daqui a 10, 15 anos. A nossa córnea, ela sofre alterações com o tempo, a gente tem mudanças do eixo, da magnitude do astigmatismo. Então, um paciente que está plano hoje, ele pode estar mais meio com menos 1 daqui a 5 anos, ele pode estar mais 1 com menos 2 daqui a 10 anos, e ele vai precisar fazer uma cirurgia refrativa. E cirurgias refrativas são seguras em pacientes com pseudofáceo. Isso aqui é uma revisão que eu fiz em 2008. Tanto o PRK quanto o LASIK são seguros de fazer em pacientes pseudofásicos, tá? Para você fazer um fine-tuning desse paciente com a lente multifocal. Mas você vai ter uma alteração da pressão intraocular. Então, aqui, um trabalho que eu também publiquei aqui junto com o Luiz Alberto, aqui em 2004. Naquela época, quem não viveu o início aqui do LASIK, do PRK, achava-se que assim, a pressão intraocular ela é diretamente relacionada ao quanto você corrigiu no laser. Então, se você corrigiu 2 graus de miopia, a pressão vai diminuir 1 dioptria. Se você corrigiu 10 graus, vai diminuir 4. Quem viveu essa época achava que era assim, que existia uma receita do bolo.
Isso aqui foi um dos primeiros trabalhos, no Brasil foi o primeiro, a mostrar que não. Você tinha uma diminuição da aferição da pressão intraocular pelo tomômetro de Goldman pós-cirurgia refrativa, que era totalmente independente do quanto você ablou, de quanto você corrigiu, ou seja, você não dá para fazer essa tabelinha que na época tinha gente que criou aqui, tinha tabelinha que passava para os representantes levavam nos consultórios e tudo. Tá? E por que isso acontece? Porque o estroma anterior da córnea ele é muito mais resistente que o estroma posterior, tá? Então, só de você fazer o LASIK, o flap do LASIK, você já fragilizou a córnea, você já mudou aqui a resistência biomecânica dela e muda a aferição da pressão intraocular. Então, a magnitude da correção, da remoção de tecido na cirurgia fotoablativa não tem correlação direta com a mudança da pressão intraocular pré e pós, tá? Então, isso é um outro desafio para o paciente com glaucoma. Você perde esse aspecto de acompanhamento da pressão intraocular pós-operatório. Sem falar que pacientes com glaucoma, muitos usam aquelas prostaglandinas, que eles podem ter edema macular mesmo sem remoção do cristalino. Depois da remoção do cristalino é mais comum, e você tem um paciente com uma lente multifocal, vai ter uma perda muito maior da qualidade de visão do que está numa lente monofocal, tá? Aqui para aspecto de Vine-Besse. Então, para terminar aqui a minha aula, o que eu vejo hoje de maneira geral é o seguinte: tento não indicar pacientes com glaucoma, tá? Ainda mais quando você já tem uma perda detectada de camadas de folhas nervosas no OCT, na DRT. E o que falta para as doenças multifocais, trifocais, as lentes polifocais e doenças oculares associadas? Para mim, o que falta não é nem a questão ótica de melhorar. Para mim, o que falta é a reversibilidade. A gente opera hoje paciente com 60 anos, o paciente vai ver até 85. E se ele desenvolver glaucoma, se ele desenvolver oclusão vascular, se ele tiver uma retinopatia por algum motivo, ele está com uma lente multifocal, ele vai ter uma perda grande da visão. Então, se isso fosse reversível, seria a melhor das coisas. Pô, se o paciente botou 60 anos, uma lente multifocal, está feliz da vida, com 68, ele está com glaucoma, a visão piorou, a gente vai tirar a lente multifocal, dá para ele uma maior energia para chegar a essas células que ele tem, voltar a enxergar melhor. Então, a reversibilidade, para mim, é o missing link que hoje em dia. Que pode vir tanto com as lentes suplementares, quanto as lentes light adjustable, né, que ainda sempre são uma promessa, ou até com fento em vivo. Então, imagine se você conseguir mudar a lente, não só a dioptria, mas o formato da lente em vivo vai ser a coisa sensacional. Isso aqui talvez vai até as sessões de biometria hoje vão sumir, porque a gente vai botar e vai mudar o grau da lente e até o formato dela em vivo. E daqui talvez seja o futuro, a reversibilidade dessas lentes. Isso seria uma coisa muito importante para as lentes multifocais e doenças oculares associadas. Era isso, gente. Queria só lembrar novamente do nosso congresso ano que vem. Queria agradecer novamente a todos. Desculpa se eu corri um pouquinho aqui. Eu tentei manter o tempo aqui, apesar de ser muita informação. Espero que tenha sido proveitoso para todos vocês, tá? E sempre que me chamarem, para mim é uma alegria estar com vocês. Muito obrigado, Bruno. Excelente aula. Eu gostaria de abrir para alguns comentários. Eu vejo que a gente tem na plateia aqui, temos a honra de receber o Dr. Augusto Paranhos. Dr. Augusto, eu não sei se o senhor gostaria de falar um pouquinho aí. Eu vi que o senhor mandou umas mensagens no chat também. Por favor, fique à vontade. Bom, obrigado. Eu queria dar os parabéns para o Bruno, que é uma das mentes mais lúcidas que tem na catarata. Ele deu essa aula num webinar da Sociedade Brasileira de Glaucoma, e eu tinha certeza que ele ia manter o mesmo discurso, e eu achei perfeito. Os residentes perguntaram ontem sobre esse assunto, Bruno, e aí vão dar essa aula amanhã. Mas quem vai dar essa aula? Isso é o Bruno. Não, o Bruno é ex-aluno da escola, uma das pessoas mais sérias e corretas que eu conheço. Falar assim, a gente tem muito paciente que é praticamente cego que está com lente multifocal. A gente tem muito paciente com glaucoma progredindo com lente multifocal, que não foi eu que coloquei. Eu não coloco lente multifocal no glaucoma, justamente por conta de uma coisa que o Bruno comentou, corretíssimo, o fato de estar estável agora não quer dizer que vai estar estável daqui a 5 anos. A estabilidade depende de exame, e a lente multifocal me atrapalha o exame. Já tem trabalho mostrando que a lente multifocal ela altera a medida da espessura da camada de fibras nervosas, em termos numéricos, ela atrapalha o sinal do OCT, ela atrapalha a qualidade da retinografia, ela atrapalha, ela diminui a sensibilidade ao contraste, que dá uma diminuição difusa de sensibilidade no seu paciente quando ele vai fazer o campo visual. Ou seja, é tudo de ruim. E você tem uma alternativa de fazer monovisão para esses pacientes,
Existem algumas hipóteses de lentes que não são exatamente as asféricas normais que a gente tem, monofocais, perdão, que a gente tem, mas que ainda falta estudo. Mas assim, a multifocal mesmo, aqueles halos, o flash bate naquilo, dá uma difração, espalha a luz e você não consegue enxergar com qualidade boa. Só uma correção que o Bruno comentou, acho que toda vez que ele estava querendo falar célula ganglionar retiniana, ele falava fotorreceptor. A gente não tem perda de fotorreceptor, tem perda de célula ganglionar. Embora, Bruno, a gente acha que na fase final do glaucoma você também tenha perda de fotorreceptor. A gente tinha até um trabalho que ia fazer, só que o CEP da escola entendeu que era um estudo patrocinado e queria cobrar por emissão de parecer. Aí a gente optou por não fazer. Mas, assim, só para concluir, eu concordo com tudo que você falou e principalmente com esse negócio que você comentou de defeito central. Então, aquele paciente seu que tem um defeito temporal inferior, que vários têm, se você fizer um OCT de mácula dele ou um 10-2, mesmo com campo visual 24/2 normal, vários deles vão ter ou já têm lesão de macular. E esses pacientes, para você ficar atrapalhando a sensibilidade de contraste em paciente que já tem alteração macular, é bastante temerário. E, assim, os pacientes que eles chegam para a gente, não, mas era um glaucoma moderado, era um glaucoma leve, mas era um glaucoma moderado com lesão temporal inferior com alteração de mácula. Então, o que você comentou, eu endosso, eu assino embaixo, eu acho que você tem que dar essa aula 300 vezes, tem que ser a aula principal do congresso de vocês, que vai ser um sucesso na Bahia. Parabéns. Muito obrigado, Augusto. Obrigado mesmo. O Wallace tinha falado que você ia comer meu fígado. Eu falei, pô, Augusto é meu amigo, acho que eu vou sobreviver. Ô Augusto, eu queria te fazer uma pergunta aqui, por favor. Você, vendo um exame de campo visual, você consegue dizer que o paciente tem uma lente multifocal implantada? Não chega a tanto. Isso, mas se você falar assim, esse daqui era o campo visual antes e depois da cirurgia de catarata, aí eu vou pensar assim, ou ele tem opacidade de cápsula posterior, ou é uma lente multifocal. Isso eu consigo falar, se eu tiver o dado anterior. Isso. E pelo que você descreve aí, então, você nunca, vamos dizer, em pacientes até seus 65, 70 anos de idade, indicaria uma lente multifocal. A gente não sabe quantos anos o paciente vai viver e se ele vai desenvolver glaucoma. Bom, então, aí você pode trabalhar com probabilidade. Não. Probabilidade. Como é que você indica lente multifocal hoje? Para quem você indica ou não indica? Eu não indico. Porque eu só faço 100% de glaucoma. Então, eu tenho esse viés. O que tem, Mauro, é o seguinte, a prevalência de glaucoma, ela é de 2% mais ou menos acima dos seus 60 anos, até 3,5% quando o paciente é negro. Se você não tem nenhum fator de risco, o paciente ele tem uma escavação de 0,2, uma pressão de 12, não tem nenhum fator de risco, a probabilidade dele desenvolver, ela é pequena. Você pode trabalhar com o paciente, livre-arbítrio. Olha, a probabilidade... Alguém está com uma coisa ligada, está reverberando. Você pode apresentar isso para ele. Assim, a probabilidade de você desenvolver glaucoma é muito pequena. Mas se você desenvolver, você vai ter... Eu nunca vi alguém ter esse tipo de conversa. Eu não acho que seja... A gente não precisa ser tão radical assim. De novo, eu tenho viés de um consultório 100% de glaucoma e eu vejo os filmes de terror. Eu tenho vontade de matar do paciente quase cego com uma lente multifocal. O último paciente com lente multifocal que chegou era um paciente que estava com 40 de pressão, com 4 medicações, escavação de 0,8, e a pessoa fez um phaco-assistente com lente multifocal bilateral, com diferença de uma semana entre um olho e outro. Atualmente, ele tem uma escavação total, campo tubular, com restrição, inclusive, no 10-2, e teve que fazer uma TREC nos 2 olhos. Então, assim, essa visão de filme de terror, ela acaba enviesando a opinião da gente, que não é a mais própria para se fazer. Mas, na população geral, não justifica você contraindicar por uma prevalência baixa de glaucoma, em consideração os outros fatores de risco, história familiar, aspecto nervo-óptico, aquimetria corneana, longe de ter isso, então a probabilidade de desenvolver realmente é pequena, não acho que justifica contraindicar, porque
no pior cenário que talvez no futuro ele venha a ter. Mas acho que não. Não sei se eu me fiz entender. Bom, obrigado, Dr. Paranhos. Eu gostaria de também solicitar o comentário dos nossos convidados sobre o estudo também, né, que o Bruno acabou abordando, e se a alternativa das lentes EDOF ou a existência das novas lentes aí, monofocais, nem tanto monofocais, se seriam algo a se pensar nesses casos, ou se a gente cai na mesma categoria das lentes multifocais, propriamente ditas. Não sei quem tem experiência também com essas novas lentes, eu acredito que são mais recentes, não sei se chegaram também a implantar, que eu digo mais das lentes, né, que eu citei, das monofocais, nem tanto monofocais. Eu acho assim, Taguchi, eu acho que a EDOF, tanto a trifocal e a EDOF, elas também, a EDOF, apesar de menos, mas ela também espalha luz, né? Então, o conceito que a EDOF dá menos halo, eu tenho pacientes, por exemplo, com uma lente bifocal em um olho e uma Symfony no outro olho, que reportam mais halos no olho da Symfony, né? Recentemente, eu comecei a ter interesse em nenhum conflito desse. E, assim, ontem mesmo eu fiz até uma curva de defocus Tabajara no consultório, e, assim, o paciente enxerga 20/20, plano, ele vai até J3, enxerga bem, e no outro olho com monovisão J1. Tem um paciente que ele tem binocularmente uma visão completa e sem nenhuma perda de contraste, né? Tem um paciente que, para um glaucoma, por exemplo, poderia fazer o segmento confortavelmente, sem nenhuma perda de sensibilidade ao contraste. Então, eu acho, sim, que é uma excelente opção essas lentes monofocais que têm uma extensão de foco, diferente da EDOF, que tem os halos em volta de luz, que tem que tem divisão de energia, né? Que você tem a zona óptica dela, a geometria com halos. Eu acho que essa, sim, faz perder energia. Agora, essas monofocais que não tem nenhuma alteração na zona óptica, me dá a impressão que perde, que realmente a sensibilidade ao contraste, os estudos mostram que são mais. Acho uma grande opção, sim. Essa é a minha ideia inicial, meu ponto de vista inicial, positivo. Bruno Fontes, gostaria de comentar também sobre o estudo, principalmente. Meu questionamento é se realmente na EDOF que mostraram, se aquela sensibilidade ao contraste ela é realmente tudo aquilo. Isso é a se comprovar em outros estudos, né, maiores e outros centros, outros tipos de lente. Essas lentes novas agora, a Vivit, a Rense, eu não implantei nenhuma ainda delas. Estou bem motivado para começar a experiência, né? Mas não tenho experiência ainda e também não tem nada publicado, né? A gente tenha dê para a gente uma segurança maior. Nas lentes EDOF, eu sou um grande fã, não particularmente, essa é a minha realidade. Eu acho que as lentes trifocais dão um resultado melhor do que elas. Então, não implantei muitas EDOFs até hoje. Bom, ok. Não sei se o Dr. Augusto ou o Dr. Mauro gostariam de fazer mais algum comentário. Não, eu acho só que eu acho interessante porque assim o pessoal do glaucoma está sendo procurado para fazer estudo com isso. Então eu acho que já é um excelente sinal, né? Não sei, eu também não tenho opinião formada porque não tenho nenhuma experiência. Eu vi só o material que me entregaram, que talvez seja promissor, mas depende de fazer estudo. Aí quais são os estudos que devem ser feitos? Estudo com N bem maior, né? Que aquele estudo era pequenininho, de avaliação de sensibilidade de contraste, de avaliação de qualidade do exame, será que vai mudar o meu campo visual, será que vai mudar meu OCT, será que vai mudar a qualidade da minha retinografia? Se não mudar, talvez seja um meio termo razoável, né? Não é uma coisa tão ruim quanto atrapalha a multifocal tradicional. Eu queria dar os parabéns de novo para o Bruno. O Bruno é uma das pessoas mais brilhantes que já passou pela escola. Na época que ele prestou a prova, ele foi o primeiro lugar
da Escola Paulista, em primeiro lugar da USP, como ele é uma pessoa muito razoável, lógico, ele ficou na escola. Ele defendeu o doutorado dele, se eu não me engano, com 7 papers. Ele chegou nos Estados Unidos, ele já foi coautor do livro do orientador dele, e é uma das pessoas mais capacitadas que a gente tem na oftalmologia. E, Bruno, tenho muito orgulho de ter você como ex-aluno da escola, como atual presidente da Abrascas. Eu tenho uma esperança muito grande que esse bom senso seu, ele se reverbere na cabeça de muita gente que é desprovida dele. Um abraço, meu amigo. Parabéns. Muito obrigado pelo carinho. Estou até emocionado vendo todo mundo aqui. Na época que eu estava, o Augusto era o chefe do glaucoma. O Ivan, ele era um estagiário ainda. O Luiz Alberto era nosso preceptor, né? O refrativo era o Mauro Campos, lá na Borges de Lagoa. O professor Oriano era o chefe da catarata. E eu falei, reunião começando 8 horas, reunião antigamente começava às 6 da manhã. Que chegava às 6 pois e não entrava na sala. Pessoal, muito obrigado. Eu vou chamar então na sequência o Dr. Richard Rida. Rida também é da casa aqui agora, né? Rida, ele que ficou por muito tempo aqui na Santa Casa, tem aí, dentre as suas formações, né, um fellow de retina, também fez uma boa parte em córnea no Japão, e conduz aí diferentes linhas de pesquisa, principalmente na área de superfície ocular, e também catarata. E eu gostaria de chamá-lo para apresentar um caso. Agradeço novamente pela participação. E, Richard, por favor, fique à vontade. E eu convido aí também o Dr. Augusto e demais colegas a ficarem para comentar esse casinho também, que vai ser falando um pouco também sobre glaucoma. Então, Richard, por favor. Estão me escutando? Estão me escutando? Perfeitamente. Ótimo. Obrigado pelo convite de novo. É um prazer aqui falar junto com o Bruno, o Paranhos do Glaucoma está aí, o Mauro também. Eu gosto bastante de criticar as coisas e condutas e tentar o melhor possível para os nossos pacientes, né? Esse é um caso do meu consultório. Na semana passada eu passei no consultório e peguei alguns casos interessantes e eu achei esse bastante ilustrativo do que a gente ia falar. Deixa eu só aqui. Bom, é um paciente, o prontuário desse paciente é um prontuário de 2018, que eu peguei, é um paciente de 80 anos, oriental, comerciante, veio com uma queixa de piora da visão e por uma segunda opinião. Ele fazia tratamento na época com outro profissional, acredito que seja espécie de glaucoma, usando o latanoprosta, né? E ao exame oftalmológico dessa data, ele tinha 20/70 sem correção e 20/100. Com correção, ela tinha essa refração de 2 de cilindro no direito, 2,5 no direito e no esquerdo, com 20/40 mal e 20/100. Uma catarata incipiente não, já era considerável, uma pressão de 14/13 já com latanoprosta, mas ele pingava meio assim, pingava meio sentado, meio pingava e saia andando, não pingava assim de uma forma meio religiosa assim, né? Essa é a retinografia que ele estava na mão dele, então veio com a retinografia na mão, então realmente tá um pouco desfocado porque eu tirei a foto do papel dele, né? Uma escasão já bem grande, já um glaucoma bem diagnosticado e tratando já a longo prazo. E desde 2007 ele usava a medicação. Esse é ele também tinha papéis, ele é bem orientado. Ele tinha papéis de consultas anteriores, assim, né? Então ele tinha um papel falando que tinha essa refração anterior em 2017, tipo 1 ano e meio atrás, mais ou menos, né? E diz ele que tinha 22 de pressão. Eu coloquei ilustrativo, mas não tinha a medida do médico, mas ele falou que tinha 22 de pressão, né? Esse era o papel que ele estava na mão dele com esse campo visual. Eu não vou entrar muito em detalhe do diagnóstico, porque eu não fui eu que acompanhei na época, então esse aqui é o de 2018, ele tinha acabado de fazer quando ele passou no consultório, esse é do direito, e esse é do esquerdo, né? Ele veio, na verdade, porque ele estava incomodando com a baixa divisão dele, era comerciante, não estava conseguindo mais ficar no caixa, os filhos estavam reclamando, então ele veio por uma avaliação, na verdade, para
para fazer a cirurgia de catarata, e ele também veio com a queixa de que não queria mais usar óculos, né? E também, nessa mesma papelada que ele tinha, ele veio com essa biometria, né? E quando eu bati o olho, eu já vi estranho, né? Então, para quem não está acostumado a ver biometria, a primeira coisa que vocês percebem é que tem um monte de asterisco aqui embaixo está escrito o valor, editado manualmente. Então, provavelmente esses dados aqui de AL, ACD, espessura do cristalino, branco a branco e o equivalente esférico foram editados de algum lugar, né? Veio com cálculo de Barrett-Trucca, que é uma fórmula que não é apropriada para o caso. Então, assim, dá para ver que são dados que não eram de confiança, né? Então, praticamente era um dado que não dava para confiar, né? Ele tinha também uma lista, tipo um cartãozinho, assim, uma anotação, um cartãozinho com as medicações que ele tinha anteriormente, e falava, né, de 2017 com 22, e em agosto, que seria mais ou menos um mês, mais ou menos, que ele começou a tratar de 16 de pressão, e no dia que eu medi estava 14 com latanoprosta. Tinha um laudo falando que a agonoscopia estava com ângulo estreito, setorialmente temporal em ambos os olhos. Era um laudo do médico mesmo, né? E aí a ideia era discutir aqui, mas eu acho que o Bruno já falou, né? Comentar um pouquinho sobre qual que era a lente que é o fator de envelhecimento que o Bruno comentou. Esse é um fator que eu toco bastante no assunto com o paciente. Quer dizer, o paciente hoje ele vai viver 100 anos, 105 anos, 110 anos, né? O fator dos colírios, né? Inclusive é uma pergunta que eu vou fazer mais tarde sobre os colírios que são mais tóxicos para a superfície do olho. O fator da controle da pressão a longo prazo, perda do acompanhamento, né? E o fator de mudança de refração com a idade, que também pode acontecer. Então, isso faz com que, né, isso não só para glaucoma, mas também para implante de lentes multifocais ou monofocais a longo prazo pode acontecer mudança de refração, né? Esses são exames atuais, até que ele tinha uma córnea boa, mas isso aqui eu tratei, se eu não me engano, aí em torno de uns 6 meses. Foi um tratamento bem longo, né, da superfície do olho, e ele tinha uns exames bem razoáveis dentro do que ele pingava. No começo a superfície era bem ruim mesmo, com ceratite tanto inferior quanto a pálpebra estava ruim, tinha os cílios tocando na córnea, estava bem ruim mesmo, né? Essa era a biometria, ele tinha uma biometria agora com uma confiança um pouquinho maior, você vê que não tem nenhum asterisco, nenhumas marcas de interrogações de medidas inseguras, só esse aqui, o branco a branco do lado esquerdo. Então ele tinha exames razoáveis, né? E veio com uma vontade de colocar alguma lente que possa resolver para longe e para perto, né? Esse é o acompanhamento da medicação. Esse paciente operou, foi em novembro de 2018, que seria mais ou menos essa região, do lado esquerdo, novembro de 2018, final, um pouquinho depois disso aqui, ó, né? Com 14 de pressão, depois foi acompanhamento, até hoje ele está desse jeito, né? Inclusive ele está sem medicação. Aí esse é o campo visual que ele fez, pedi para ele fazer no mesmo lugar para ver se eu conseguia fazer o acompanhamento, mas ele não teve sucesso em fazer o exame com uma confiança boa. Esse no lado direito, esse é no lado esquerdo. O esquerdo foi um pouquinho melhor, né? Mas aquele que o Bruno estava falando, né? Então a perda de contraste pode talvez interferir. Esse paciente ele colocou uma EDOF nos 2 olhos, foi super bem o pós-operatório, ele está contente sem correção. O foco que eu queria falar aqui nessa aula, nesse caso, focar um pouquinho nas alterações da superfície do olho e na pálpebra e nos cílios dos efeitos colaterais que as medicações do glaucoma causam. Tá? Essa é uma foto de um paciente que pinga colírios antiglaucomatosos só de um olho, né, seria no lado direito, aqui desse lado aqui, e o lado esquerdo que não use. Tá? Então eu gosto bastante de mostrar essa foto, justamente porque é a mesma pessoa que pinga só de um lado. Né? Então
mostrar bastante a importância do exame clínico e observar os efeitos colaterais do que os colírios de glaucoma pode afetar, né? Tanto nos cílios, vocês podem ver que esse aqui, os cílios são maiores justamente porque elas crescem mesmo, e esse é os cílios que não pinga, né? Mas você pode ver até a coloração da pálpebra, ó, é um pouco hiperemiadinho, né, de base. A conjuntiva, obviamente, que tem uma irritação para toxicidade. Você consegue ver aqui telangiectasias, vasos sanguíneos nessa região na borda da pálpebra também, um espessamento leve comparado com o outro olho, né? A pálpebra inferior, olha a espessura bem aumentada, bem permeada. Se você olhar bem com atenção, você vê vários vasos sanguíneos entre os orifícios das glândulas de meibômios. Os cílios, elas crescem de forma irregular em regiões que às vezes não tem cílios ou não. Isso porque ele faz limpeza dos cílios, bem caprichado, né? Olha a hiperemia da conjuntiva tarsal, quer dizer, ele irrita bastante. Isso, quando você pinga a longo prazo, você tem esse tipo de irritação mesmo. Isso aqui, na superfície do olho, tem uma interferência em dioptrias, em artefatos, em um monte de coisa, que é extremamente importante. Então, não só tudo aquilo que o Dr. Augusto Paranhos falou e o Bruno ressaltou também sobre isso na aula, o próprio exame que a gente vai fazer, né, a ótica do exame é totalmente não confiável, vamos dizer, né? Então você precisa ter um arsenal de coisas antes de você poder fazer a cirurgia. Antes você tem que tratar tudo isso aqui, quer dizer, olha isso aqui como que fica, né? Obviamente que se você deixar ela, eu já tive casos onde eu tive que parar algumas medicações para poder fazer o exame. Mesmo assim, para você ter um resultado eficiente, reprodutível na parte desses exames de superfície do olho, demora às vezes 6 meses. Então é muito difícil você controlar a toxicidade dos antiglaucomatosos, né? A minha parte era isso. Eu queria só agradecer novamente o convite e deixar aberto. Eu quis ressaltar um pouquinho mais, que é a minha área também, que é a parte de superfície do olho. Eu vou deixar até esse slide para vocês discutirem alguma coisa. Inclusive, eu queria perguntar para o Bruno e para o Augusto Paranhos, na opinião de vocês, qual é o antiglaucomatoso ou princípio ativo ou veículo que é mais tóxico para o olho e que também mais altere a superfície do olho? Obrigado. Muito obrigado, Richard, pela apresentação. O doutor Augusto havia perguntado, eu acho que ele teve que sair, mas ele havia perguntado qual que é voltou. Ele tinha perguntado a paquimetria. Você tem esse dado pra gente? Tem, peraí. Acho que é 514 e 520, algo assim, peraí. É isso aí, 514 e 520. E realmente, complementando a sua pergunta também, Richard, acho que isso é uma questão quase onipresente aí nos seminários a respeito, né? Se suspende o colírio, se troca o colírio antes da faco, como que deve-se reagir nesse sentido. Então, por favor, doutor Bruno, doutor Paranhos, se quiserem. Paranha, 506 e 523, tá? A gente nota a superfície ocular, o olho mais inflamado com a bimatopróstata, né? Mas tem os trabalhos que mostram que o timolol é um dos que mais altera a superfície, e tem trabalho comparando até edema macular pós-operatório com a manutenção do latonoprosta ou timolol, que mostram que a latonoprosta seria até mais segura, menor risco de desenvolver edema macular do que o timolol. Mas acho que não é nem a substância que causa mais isso, né? É o conservante, né? E essas drogas que têm uma concentração menor, por exemplo, Lumigan e Lumigan RC. O Lumigan RC, ele tem uma dose da bimatopróstata menor, mas uma dose de conservante muito maior. Por quê? O conservante ajuda na penetração, né? Não é só para conservar. O conservante é importantíssimo para causar ali o dano no epitélio, para deixar a droga penetrar. Então, como você causa um dano maior na superfície, para ela penetra mais, você pode ter uma concentração menor da bimatopróstata, no caso do Lumigan RC.
Então, o conservante aqui seria um dos maiores vilões para a superfície ocular, não só a droga propriamente dita, mas a brimonidina também é bem tóxica para a superfície. Todos os hipotensores, a maior parte é tóxica. Bom, posso fazer alguns comentários? Minha internet caiu no final da aula. Richard, você desculpa. Eu notei algumas coisas aqui. Primeiro, assim, a severidade do caso, né? O glaucoma do olho direito era avançado pelo campo visual. Eu não faria só a FACO nesse paciente. Esses pacientes que muitas vezes evoluem com um desfecho bem... Qual que é o problema? Quando a gente sabe do futuro, fica fácil olhar para trás e falar assim, deu tudo certo, então ótimo, mas podia não ter dado. Esse olho direito podia não ter dado, por alguns motivos. Os exames que você mostrou e que você tinha acesso, não dá para falar que estava controlado, de jeito nenhum, porque você tinha campos visuais que ele fez fora de um tempo X, você não tinha retinografia seriada, você não tinha ideia de velocidade de progressão que esse paciente tinha. Você não tinha paquimetria, pelo menos você não mostrou a paquimetria desse paciente. Então, assim, um glaucoma avançado, como aquele, 14 de pressão, uma paquimetria de 480, é uma pressão alta para esse olho. Se você for olhar a revisão que tem no Ophthalmology, quando você opera a catarata desses pacientes, os primeiros 2 meses, a maioria dos estudos exclui a análise de pressão intraocular. E 30% tem progressão de campo visual, mesmo que a pressão fique controlada 1 ano depois. E essa pressão tem que tomar muito cuidado. O fato de estar controlado agora não quer dizer que vai estar controlado daqui a 2 anos. Então, esse paciente, fica tranquilo, não precisa usar mais colírio. Não, um paciente como esse tem que ter 3 campos visuais por ano, de acordo com o consenso da Sociedade Mundial de Glaucoma, porque ele tem um glaucoma avançado no olho direito. Olhando na retinografia, ele tinha lesão temporal inferior, então ele tinha lesão central. Então, 20% dos pacientes que não progridem no 10-2 podem progredir, não progredir no 24-2, podem progredir no 10-2, principalmente se tem lesão temporal inferior. E, assim, a ideia de controle baseado na pressão tem que tomar cuidado. Você falou que o ângulo era estreito. Talvez seja por isso. O paciente com ângulo muito estreito, em que tem um componente cristaliniano importante, quando você tira, talvez ele realmente fique controlado e não progrida mais nada. Mas, assim, falta informação para saber se é o caso, para poder acompanhar. A gente acompanha os pacientes com glaucoma e os problemas que o colírio causa todos os dias. Hoje está a agenda cheia aqui, são todos com esse caso como o seu. Tem uma revisão numa revista de plástica só sobre efeitos cosméticos das prostaglandinas, que é bastante interessante, que acho que vale a pena o pessoal da catarata olhar, depois eu posso mandar a referência para vocês. Cita todos, inclusive diminuição da gordura orbitária, causa um enoftalmo, a pálpebra fica mais dura, fica difícil de você medir a pressão. Por isso que a Sociedade Brasileira de Glaucoma e o resto do mundo aconselha, como primeira opção de tratamento, não usar colírio para glaucoma primário de ângulo aberto, que era o caso do seu paciente, mas fazer trabeculoplastia. Então, a trabeculoplastia ela é menos agressiva do que o colírio. E o paciente sempre acha, não, vai fazer um laser, né? Então, esse médico quer ganhar dinheiro ainda, porque você vai, primeira opção de tratamento, você nem conhece o paciente, já está falando que ele tem que fazer um laser. Que ele ainda passa num colégio, fazer laser, né? Vai fazer um laser, tenta o colírio primeiro, né? Não, o colírio ele não tem uma revisão, um ensaio clínico randomizado, publicado na Lancet. A Lancet não está tão limpa mais, não, mas é uma revista bacana. Publicada na Lancet, mostrando que... Porque para você entrar com uma opção terapêutica no mercado inglês e no canadense, não basta justificar pelo ganho financeiro, ele tem que ser realmente útil. E a conclusão desse ensaio randomizado, mais 500 pacientes na Lancet, é que laser deve ser oferecido como primeira opção. Então, só para reforçar, para um jeito de fugir desses efeitos colaterais, seria tentar laser nesses pacientes, que têm as suas contraindicações. Né? Então, acho que basicamente isso daqui é feito, deixa eu ver, posição da lesão, ideia de controle, era basicamente essas posições em cima do seu caso, para passar. Meus parabéns, meu amigo. O Paranhos, você acha que as medicações antiglaucomatosas que dizem que tem menos conservante,
tem benefício nesses casos do que quer dizer, eu tenho a impressão que o princípio ativo também causa bastante alteração da superfície do olho. O que o senhor acha? Causa, mas assim, você tem trabalho já mostrando, por exemplo, Saflutan que tem trabalho Saflutan com conservante e sem conservante. Então, o efeito na superfície ocular é bem menor que o que ele não tem conservante. O Lumega RC, que o Gunfort, por exemplo, com conservante e sem conservante. Eu só passo sem conservante. Porque ainda existe um problema, que é o seguinte, as trabeculectomias, a maioria vai resolver com colírio ou laser. Aqueles pacientes que têm que fazer cirurgia, o fato de ter usado cronicamente prostaglandina com conservante faz com que o seu resultado cirúrgico fique bem pior. A ponto de ter um ensaio clínico randomizado publicado no Oftalmology, já tem mais ou menos uns 10 anos, mostrando que se você tirar a medicação, entrar com corticoide para esse paciente, para como que preparar o olho para a cirurgia, você tem um desfecho bem melhor, desfecho analisado com necessidade de fazer agulhamento no pós-operatório. Então, faz mal mesmo para a superfície ocular. Agora, isso, a maioria dos pacientes suporta bem. Qual que é o importante? Eu gostei muito do slide que você mostrou. Eu tenho uma lâmpada de fenda que eu consigo ver glândula de meibômio. Eu tenho um software que quantifica a puntata. Então, antes de eu entrar com medicação para o paciente, eu consigo ver se ele tem um olho seco de base, porque esse paciente, eu reforço a necessidade de fazer laser quando tem indicação. Indicação, laser tem contraindicação, não vai dar tempo da gente falar aqui, mas a maioria dos glaucomas primários de ângulo aberto não tem nenhuma contraindicação para fazer. E aquele paciente que já tem um olho seco de base, usar cronicamente medicação é péssimo para ele. Péssimo. Aí usar a sem conservante faz sentido. A gente, infelizmente, existe Cosoptis sem conservante no mercado externo, a gente não tem aqui no Brasil, mas o que a gente tem sem conservante, que eu me lembro agora de cabeça, é o Saflutan e o Gunfort UD. Então, eu prefiro usar essas medicações a usar os que têm conservante. Bruno tem razão que a droga em si também tem efeito, o conservante tem efeito, o conservante tem efeito crônico, inclusive na malha trabecular. Então, as opções que a gente tem, elas não são tão bacanas assim. Por isso que um paciente como o seu, que está controlado com latanopróstata e tem um glaucoma avançado, principalmente o olho direito dele, eu iria fazer uma facotrec nesse olho, para poder, principalmente que ele tinha efeito colateral do colírio, para ver se eu podia prescindir desse colírio. Que deu certo, mas podia não dar. E o glaucoma avançado, o problema é, assim, os pacientes nossos cegos, a grande maioria é pseudofásico, porque eles acreditaram que operar a catarata só iria resolver o problema. Resolve o problema para muitos pacientes de ângulo fechado. Se você tiver uma ideia de segmento muito adequado e indicação correta desses pacientes. Augusto, esse caso do Richard não é indicação ideal para o Facomix? Não, de jeito nenhum. Glaucoma avançado a gente não faz Facomix. E Facomix a gente não faz para indústria. Aliás, ele é o avesso da indicação. Ele tem 2 contraindicações. Não, mas clássicas. O campo visual é de glaucoma avançado? O olho direito, sim. Volta lá, o campo visual. Peraí. Dá para ver aí? Doutor Augusto, o senhor está mudo. Isso é uma situação rara, o Augusto mudo, né? Vamos deixar ele assim. Só um pouquinho. Opa. Ouvindo agora? Sim, professor. Tá. Então, ele tem 2 contraindicações absolutas. O estadio do glaucoma e a amplitude do seio camerular. Mas se você fizer a faco, vai abrir um pouquinho o ângulo. Isso não está escrito em lugar nenhum. E o ângulo fechado, ele muitas vezes ele não tem a patência que a gente imagina que ele vai ter, mesmo fazendo gonionequiálise e tudo, não existe respaldo em cima de artigo que justifique fazer para o ângulo que era estreito a fazer um implante no trabeculado. Nesse caso, então, severidade e amplitude do ângulo são contraindicações. O paciente que se viria, olha, sinceramente, uma coisa importante para entender, um iStent, ele tem o efeito de redução de pressão igual um Travatan.
Então, se você tem, por exemplo, 28 de pressão com 3 medicações, esquece. Esquece. Não vai funcionar. Para quem que serve, então, a stent? Ele vai servir para aquele paciente com glaucoma primário de ângulo aberto, de preferência que o trabecular está pigmentado, que fica fácil você identificar durante a cirurgia, que ele, assim, que no pior cenário, se ele não funcionar nada, não vai ser grande coisa para o paciente. E ele pode falar assim, olha, eventualmente você vai conseguir ficar sem colírio. E eu tenho paciente que eu coloquei a stent, que usavam um Cosopt da vida, e agora não usa nada. Vai não usar nada para o resto da vida? Não sei. Isso tem que ser falado para o paciente. Pode ser que os estudos não têm esse tempo todo. Pode ser que daqui a 2 anos ele volte a precisar usar colírio. Mas não é uma coisa tão ruim ficar 2, 3 anos sem usar colírio. Tá? Então, o importante é entender limitação. O stent, ele tem um efeito, o que tem publicado, ele tem um efeito de uma droga, de uma prostaglandina, no máximo, no melhor das hipóteses. Então, querer que ele vai melhorar a pressão de um paciente que está com 28, 3 medicações, escavação total, não, é indefensável quem faz uma coisa dessa. Né? É isso, visão terrorista das coisas. Muito obrigado, doutor Augusto. Nada. Gostaria que você comentasse um pouquinho também. Eu vou ter que sair. Um abraço, gente. Muito obrigado, professor. Pensando na indicação também, pensando em outros tipos de LEOs Premium, né? Até agora a gente falou bastante sobre EDOF multifocal, mas nessa questão da superfície ocular, para indicação de tórica também nesses casos, a gente viu que na sua biometria, por exemplo, existe uma mudança de eixo bastante importante. Lógico que você põe aí em questionamento se aquele primeiro exame que você recebeu, ele talvez não tivesse sido conduzido adequadamente. Mas não sei se os colegas têm experiência, principalmente nessas questões de lesão do epitélio, né, pelo uso da medicação do glaucoma. Quanto tempo esperar, quantos exames repetir antes de você ter essa indicação de maneira mais precisa? Eu acho que o Bruno comentou um pouco sobre isso, mas esse caso em específico eu tratei durante uns 6 meses, assim, então eu tive que ter uma certa paciência porque inclusive o paciente não era meu, era um paciente encaminhado de um colega que não faz catarata e faz a parte de glaucoma, então eu tive que ter paciência para tratar a superfície do olho antes, tratar, eu digo assim, tratar com a medicação, ou seja, é difícil você já tratar sem a medicação. Agora, imagina você tratar esses pacientes com o fator irritativo, né? Com os efeitos colaterais. Então, foi bem difícil no começo, inclusive eu tinha falado para ele que era possível talvez não colocar. O Bruno falou uma coisa importante sobre tolerância das EDOFs, principalmente da parte refracional. Esse é um paciente que é que ele tem 80 anos, mas se fosse um paciente um pouco mais jovem, tem que levar em consideração que essa refração provável que vai mudar, né? E com o envelhecimento mesmo. Então, ou com alteração da superfície do olho, porque depois talvez ele não ia mais usar a medicação antiglaucomatosa. Eu tenho reparado também, Bruno, não sei se você quer falar sobre isso, alguns pacientes orientais, quando a gente opera a catarata, durante os primeiros 3 a 6 meses a pressão fica lá embaixo, depois ela sobe de novo. Mas eu já vi pacientes também que não sobem a pressão, talvez pelo ângulo estreito, eu não sei te dizer. Esse paciente específico, ele está há quase 2 anos com a pressão de 12 sem medicação, né? E eu não sei o porquê que está assim. Quem me falou foi o médico lá que acompanha, né? Ele fala brincando assim, você tratou o glaucoma junto? Né? Eu só fiz a catarata e o paciente está bem. Mas, assim, esse em específico, pelo fato de você ter uma provável variação da refração a longo prazo, as lentes da EDOF, que tem uma tolerância maior para mudança de refração, principalmente o cilindro, eu acho que vale muito a pena. Aquele primeiro exame que eu mostrei, Felipe, o Taguchi, praticamente não dá para levar em consideração, né? O cara provavelmente pegou os valores da topografia, do OPD, ou não sei qual que ele fez na época, e editou e colocou lá, né? Quer dizer, se o IOMaster não pegou nítido, provável que os outros exames eram muito piores do que a gente viu. Então, é muito difícil esses pacientes você ter medidas exatas, né? E a princípio, assim, ele falou para mim que ele nem fez a refração nele com medo de saber se tinha algum tipo de grau residual, mas
Deve ter, o paciente não é tão exigente assim, era um paciente que se tiver lá 1 grau de cilindro, ele vai estar tolerável. Então, mas eu acho que é importante você não deixar de ver essa parte da superfície, explicar para o paciente que existe essa dificuldade de você calcular e que o resultado residual pode ser totalmente imprevisível, né? Mas esse em específico foi um sucesso. O paciente ele colabora bem na limpeza, usou bastante o tratamento da superfície. Inclusive, o Bruno, eu queria também perguntar como que você faz para tratar a superfície do olho nesses pacientes? Bom, eu não tenho tanta experiência no meu dia a dia com paciente oriental aqui no Rio, tem bem menos do que em São Paulo, né? Mas eu vejo uma flutuação grande da pressão pós-operatória, tanto o ângulo estreito quanto o ângulo aberto. Em geral, hoje tem uma certa discussão o quanto é um paciente com ângulo fechado, do quão é a importância de você abrir o ângulo realmente, abaixar a pressão ao longo do tempo, e do quanto é a importância de você lavar o trabeculado com a IA durante a cirurgia. Então, às vezes, tem paciente com glaucoma de ângulo aberto que no pós-operatório precoce tem uma pressão lá embaixo, depois a pressão volta a subir. E talvez o trabeculado esteja um pouquinho já machucado ali durante muito tempo, e você na IA limpa tudo e volta a funcionar bem durante um tempo. E no ângulo estreito, você além de abrir o ângulo, você faz essa limpeza ali de que está, às vezes, ocluindo, impactando, seja debris, seja pigmento, enfim, tudo mais. Esse paciente com blefarite superfície ocular são um grande desafio. Antigamente eu prescrevia muito a ciclosporina, o Races, só que demora a fazer a ação, então sem nenhum efeito, sem nenhum interesse comercial, mas hoje o que eu faço é, além da limpeza, do calor, eu gosto muito do Loteprol. A loteprednisolona eu prescrevo um tempo antes de fazer os exames, antes da cirurgia, porque dos corticoides ele é bem fraco, ele tem possível efeito no aumento da pressão, mas é o que tem menos efeito, e tem um efeito anti-inflamatório importante. Então eu gosto bastante da loteprednisolona, do Loteprol, junto com higiene e calor local nesse paciente pré-operatório. Bruno, inclusive esse paciente eu tratei com alguns dias antes de fazer a nova biometria, antes de operar, eu tratei com Loteprol, justamente porque subiria menos a pressão e deixaria o paciente bastante seguro. Mas o Augusto Paranhos falou uma coisa muito importante sobre esse caso, que esse glaucoma avançado, né, do direito dele, né? Mas ele foi muito bem orientado, assim, apesar de ele estar bem, mas é o que ele falou, a medida da progressão eu não tinha, mas provavelmente o outro médico tinha, e provavelmente não sei se estava controlado ou não, mas ele tá bem hoje, mas bem que ele falou, poderia não ter ido bem. Bom, legal. Pessoal, temos mais alguma pergunta aqui? Acho que todas as perguntas que estavam no chat foram respondidas. Eu gostaria de perguntar se gostariam de fazer considerações finais ou algum outro comentário. Caso contrário, vou dar seguimento aqui para finalizar a reunião. Eu agradeço novamente aos nossos palestrantes de hoje, Dr. Bruno Fontes, Dr. Richard Rida, pela apresentação e também a participação muito engrandecedora da nossa plateia. A honra poder contar com um altíssimo gabarito aí de pessoas assistindo a nossa reunião, em especial o Dr. Augusto Paranhos, Dr. Mauro Campos, enfim. E deixar para a semana que vem, não teremos uma reunião aberta ao público externo, tá, pessoal? Lembrando, CBO, então o evento vai ser para a gente aproveitar também e resolver algumas coisas aqui internamente, tá? Mas voltamos após o congresso, na segunda semana aí de setembro, já com um tema bem interessante, aí voltando um pouquinho daí para a refrativa, e mais para frente a gente divulga essa programação, tá legal? Então, pessoal, novamente, muito obrigado. Eu desejo a todos um excelente congresso na próxima semana. Fiquem atentos e um bom final de semana, boa semana a todos. Ok? Tchau, tchau, pessoal. Tudo de bom.